Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, vem com a gente que a resenha já vai começar. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre quadrinhos e a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre Hulk, Batismo de Fogo. Curiosidades, bastidores, muita coisa interessante. Eu tô aqui com a edição encadernada da Panini, capa dura com aproximadamente 216 páginas, que vai reunir toda a curta, porém movimentada fase do John Byrne à frente do título do Gigante Esmeralda. Mas antes da gente mergulhar aqui na edição e mostrar um pouquinho das histórias e tudo mais, eu acho interessante a gente contextualizar algumas situações, até pra gente entender como é que o John Byrne veio parar no Hulk e por que a fase dele foi tão curtinha. Então olha só, primeiro, essa fase do Hulk ela é a sequência imediata da fase da encruzilhada, né? Inclusive eu já até comentei aqui no canal essa fase, vou deixar aqui no card para quem quiser ver ou rever, mas o importante para o nosso bate-papo aqui é entender o seguinte: da feita que o Hulk consegue escapar da prisão dimensional da encruzilhada e retorna à Terra, a primeira edição logo depois do final dessa fase já é o início do John Byrne. Mas como é que ele veio parar na revista do Hulk? Olha lá, desde o final da década de 70, durante todos os anos 80 e, salvo engano, até o iniciozinho ali dos anos 90, o John Byrne era um dos grandes nomes dos quadrinhos de super-heróis, porque ele se caracterizava por ter ideias inovadoras, né, de não deixar pedra sobre pedra por cada título que ele passava, né, com grandes revoluções, com ideias, né, diferentes e tudo mais, geralmente, na grande maioria das vezes, com grande sucesso. E assim aconteceu com o Hulk. Ele, em conversa com editores, né, em especial com o editor Jim Shooter, que era o responsável aqui pelo título do Hulk, propôs várias ideias que ele achava interessantes, maneiras de abordar o Hulk, ideias para serem utilizadas na revista do Hulk. O Jim Shooter topou, e aí foi feita uma troca. O que aconteceu? O Bill Mantlo, que era quem estava escrevendo as histórias do Hulk, passou para a revista da Tropa Alpha, que na época era escrita e desenhada pelo John Byrne. E o John Byrne pulou para o Hulk. Beleza, todo mundo feliz, John Byrne pode meter ficha, certo? Mais ou menos. Não se sabe direito por quê, e a gente tem aqui na edição, aqui no prefácio da edição, só a versão do John Byrne, é o seguinte: o Jim Shooter tinha topado um monte de coisa, mas quando o Byrne assumiu a revista, começou assim: não, mas isso aqui não pode, não, mas é melhor desse jeito, não, mas não faz assim, faz assado. E o John Byrne, que também é conhecido por algumas polêmicas nos quadrinhos, várias polêmicas, chegou uma hora que ele se encacetou e saiu da revista. Então, por isso, é uma fase curtinha de 6 edições que a gente tem aqui nessa encadernada. A gente tem as 6 edições mensais do Hulk, a gente tem uma edição do Hulk anual que foi escrita pelo John Byrne, mas desenhada pelo Sal Buscema, e a gente tem uma edição da Marvel Fanfare 29, que também foi escrita e desenhada pelo Byrne. Então se resume a isso, a fase dele no Hulk. Mas não é porque ela é curta que ela deixou de ser, como eu falei, movimentada e de promover grandes revoluções e coisas inéditas até então no personagem. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui a mergulhar na edição agora, propriamente dita, olha lá. Primeiro, só mostrar aqui para vocês, uma boa parte do que eu falei aqui está contido nesse prefácio, né? E eu acho interessante quando as edições trazem isso, justamente para a gente saber um pouquinho mais dos bastidores e depois, se for o caso, ir se aprofundar em outras fontes. Então, a história vai começar aqui justamente com o Hulk na floresta, aqui retornando da encruzilhada e tudo mais. O traço de John Byrne, muito bacana, é um dos artistas que eu curto bastante, o traço dele me agrada, apesar de ter mudado um pouquinho com os anos, mas aqui ainda estava do jeitinho mais conhecido, mais tradicional, vamos colocar assim, do Byrne. E aqui a gente tem, olha, Hulk matando, ainda que seja um animal, mas enfim, é uma curiosidade, porque hoje em dia talvez a gente não visse esse tipo de cena, né? Mas vamos lá. Então ele volta da encruzilhada, e a primeira pessoa que ele encontra, o primeiro rosto conhecido que ele vai encontrar, é na verdade o Dr. Samson, o Leonard Samson, né? Então eles se encontram aqui, a presença do Hulk de volta à Terra é detectada, né? E o Samson vai caçar ele. E aí, depois desse primeiro encontro, eles têm um colóquio, né? Uma conversa bem tranquila, bem pacífica. Tal, tentam se entender da forma mais harmônica possível. E o Hulk termina, no final das contas, sendo capturado. Por que eu estou falando isso? Aqui depois a gente vai retomar esse assunto. Eu vou só seguir aqui a sequência que está na edição, tá? Depois a gente vai ter a edição anual do Hulk, que eu comentei, que é uma história que, na verdade, se passa entre algumas páginas da primeira edição aqui, mas é uma edição anual, uma história fechada, como eu falei, desenhada pelo Sal Buscema e escrita pelo John Byrne, mas que não vai influenciar muito nessa trama principal aqui. Na sequência, a gente vai ter uma das grandes revoluções que o John Byrne fez no Hulk, né? E por que ela é tão importante na cronologia do personagem. Aqui, o Samson, ele realiza uma experiência, né, para separar o Hulk do Banner. Corpos diferentes. Porque a gente sempre vê aquela coisa, né? O Banner fracote tem aquele jorro de adrenalina, de raiva, e vira o monstro verde. Mas eles sempre foram considerados uma pessoa só. Muito embora, como o Byrne aborda aqui na voz do Samson, o Hulk sempre se refira ao Banner como uma outra pessoa e vice-versa. Então, pegando esse gancho,
a sacada do Byrne foi justamente criar essa história para corpos separados, né? Então, mas tá, isso é meio esquisito. Tem alguma explicação para isso? Tem. Eu vou pedir licença para ler um trechinho aqui da fala do Samson explicando, porque olha só, eu acho interessante essas coisas dos quadrinhos. Olha o que ele diz. Ele está sendo entrevistado, né, para falar sobre o experimento, né, sobre essa tentativa histórica, né, de pôr um fim à ameaça do Hulk. E ele fala o seguinte: por meio de um processo complexo demais para explicar aqui, nós fomos capazes de filtrar as células que ainda pertenciam unicamente a Bruce Banner. Em suma, conseguimos editá-lo para fora do corpo do Hulk. A parte mais complicada era garantir que o intelecto do Banner fosse transferido para o novo corpo. E milagrosamente, como sempre acontece nos quadrinhos, pelo menos de início, a experiência é bem sucedida. Então a gente tem, pela primeira vez, Hulk e Banner em corpos distintos. Claro, lógico, evidente que isso vai gerar uma série de situações que o Byrne começou a explorar na fase dele, mas não chegou a encerrar. Vocês já vão ver por quê. Seguindo adiante, a gente vai ter, olha só, uma participação especial dos Vingadores. Tanto os Vingadores da Costa Oeste quanto os Vingadores da Costa Leste, né? Então eles todos, ou melhor dizendo, uma parte, né, de cada equipe, mais a mulher Hulk, que está aqui, mas não vai para a batalha, vão tentar deter esse Hulk enfurecido. Porque o que acontece? Quando você separa o Banner do Hulk, a gente descobre que, na verdade, a personalidade do Banner, ela servia meio que como um controle para o Hulk. Então, sem aquele mínimo de consciência, ele vira uma fera incontrolável, que acaba escapando do experimento lá do Samson e começa a destruir tudo pela frente. Por isso, uma parte dos Vingadores, tanto da Costa Leste quanto da Oeste, vai lá para tentar deter a ameaça. Enquanto isso, o próprio Banner está convalescendo lá e não sabe se ele sobrevive ou não, por conta de não fazer mais parte de uma entidade única com o Hulk. É uma abordagem interessante, ainda que explicada de uma maneira simples, né, como eu li para vocês ainda agora, é uma ideia interessante, que é bem elaborada aqui pelo Byrne. Uma das coisas que ele fez também foi mudar o visual do Samson, né? Então ele parou de usar aquela camisa com raiozinho ridícula e adotou um outro visual um pouquinho menos ridículo, né? Assim, mais, sei lá, anos 80, com um rabinho de cavalo aqui, uma roupa de couro vermelha e tal. Um uniforme um pouco mais super-herói, vamos colocar dessa maneira, né? E mais a ver com os anos 80, quando essas histórias foram publicadas. Depois, olha, outra coisa que ele fez foi justamente trazer de volta os Caça-Hulk. Só que dessa vez comandados pelo próprio Banner. O Hulk continua, né, desenfreado, né, destruindo tudo, e o Banner reativa a base Gama, né, que é famosa por histórias mais antigas do personagem, e reúne uma nova equipe de Caça-Hulks. Então isso também foi uma das mudanças propostas pelo Byrne. Enquanto isso, o Samson continua tentando conversar amigavelmente com o Hulk aqui, né, e ter trocado de uniforme não adiantou muita coisa, porque o negócio é punk aqui, a luta entre os dois, mas são sequências de ação bacanas, são histórias bem divertidas. Finalizando, né, a fase oficial, né, na revista mensal, a gente vai ter a edição 319, que vai trazer justamente o casamento do Bruce Banner com a Betty Ross. Então, no meio dessa confusão toda, de caça-Hulk, Hulk desenfreado, Banner tentando sobreviver e tudo mais, pela primeira vez o casal tem uma chance de realmente conviver sem a presença nefasta, sem a ameaça, sem o Hulk sempre se metendo no meio das situações. Então, o Bruce pede a Betty em casamento, ela de início fica meio receosa, mas acaba aceitando. E nessa edição a gente vai ter o casamento do Bruce Banner com a Betty Ross. E assim, é uma edição simples, né? Não foi um grande evento, na época não se tinha muito esse costume, né? Não foi um grande evento, não foi uma edição especial, não foi uma grande coisa comemorativa, foi uma edição mensal que trouxe o casamento dos personagens e, claro, óbvio e evidente, a gente vai ter uma interrupção do casamento, mas talvez não por quem vocês imaginam. Não é o Hulk que vai atrapalhar, até porque a história, olha, ela é contada de duas formas, duas perspectivas, né? A gente vai ter aqui um desenrolar só da trama do casamento e aqui do outro lado a gente vai ter a continuação da conversa entre o Samson e o Hulk, beleza? Então, não é o Hulk que vai invadir a festa de casamento. Mas então, quem será? Se você não quiser spoilers de mais de, sei lá, 30, quase 40 anos, 30 e poucos anos, pule os próximos 10 segundos, enfim. Mas quem vai invadir a festa é, na verdade, o General Ross, o pai da Betty, que estava sumido das histórias do Hulk fazia um bom tempo. Então o Byrne também traz esse personagem de volta, né, uma chegada meio apoteótica e tal, e querendo... Aqui ele atira, na verdade, no Rick Jones, que estava lá presente na cerimônia. Enfim, então ele chega para revolucionar ali, para ter um pouco de ação no casamento, não ficar só naquela briga entre o Samson e o Hulk. E ele trouxe o personagem de volta, um dos personagens clássicos também, né, do Hulk. Mas no final das contas, tudo dá certo e Betty e Bruce se casam, beleza? E aqui a gente termina
a fase oficial do John Byrne à frente do Hulk. A próxima história, para fechar aqui essa edição, ela saiu na Marvel Fanfare, que era uma revista que trazia várias histórias de diferentes personagens. Pelo que eu apurei, ela estava prevista para ser a edição 320 do Hulk, só que por conta desse imbróglio todo, ela acabou não saindo na revista do Hulk, saiu como uma edição avulsa, né, na Marvel Fanfare. E aqui a gente vai ter uma história diferente no seguinte sentido, cada página é um painel. Tá? Então a gente vai ter o Hulk aqui no meio do deserto, conversando com esse velho indígena aqui e tudo mais. E assim, apesar da história da arte ser muito bacana, a história em si, ela, na minha humilde opinião, ela vai meio que do nada para lugar nenhum. Depois, quem já leu, ou se você tiver mais informações sobre isso, coloca aí nos comentários, vamos enriquecer esse debate. Porque o que acontece aqui na história? O Hulk vai ter essa conversa com esse indígena, né, e tal, no meio do deserto, e aí, do nada para lugar nenhum, de repente ele tem uma coisa meio xamânica aqui e tal, né, um ritual e tudo, e ele é atacado, olha só. E ele é atacado por dois vilões de quinta categoria, né, que já tinha aparecido em outras histórias antes, mas assim, dois vilões inexpressivos, que é o Marreta e o Bigorna, salvo engano, o Martelo e o Bigorna, uma coisa assim, e eles são atacados e de repente um dos vilões é morto por alguém que a gente não vê. Depois, olha só, de toda essa confusão, o outro morre e tal, não sei o que, a gente vai descobrir, ou melhor, o Hulk vai descobrir que quem matou foi o indígena, mas na verdade o indígena não era um indígena, era um disfarce. E a gente fica, mas afinal de contas, quem foi que fez isso, né? E pra quê? Que diabos é isso, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa edição e o que eu descobri foi o seguinte, qualquer informação complementar, comentários aí, por favor, vamos montar esse quebra-cabeça. Na verdade, quem matou esses dois vilões é um personagem chamado Flagelo do Submundo, que na época, em diversas outras histórias, estava aparecendo e matando diversos vilões. Como é que a gente sabe que foi ele? Por causa desta frase aqui, olha, a justiça foi feita, que ele sempre falava ao matar alguém. Esse personagem, algum tempo depois, ele chegou a ser detido pelo Capitão América em uma outra história. Mas enfim, se você não tem essas informações, se você não vai procurar, a coisa fica meio sem sentido, né? O Hulk tá brigando com dois caras lá, chega um terceiro, pá, mata um desses e desaparece, a gente não sabe quem é e tava fantasiado. Enfim, curiosidades à parte, este é o final, então, da saga do Hulk por John Byrne. Apesar de ser uma fase curtinha, como eu falei, tem diversas coisas que são importantes na cronologia do personagem. É uma fase que é lembrada pelos fãs até hoje, tanto que, né, está sendo republicada aqui em formato de luxo e tudo mais, mas, infelizmente, o Byrne não conseguiu dar vazão a todas as ideias que ele tinha para o Hulk, beleza? Bom, a nossa dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário. Se você tiver informações para complementar o que eu falei aqui no vídeo, deixa aí, vamos trocar essas figurinhas. Não deixe de conferir as sugestões de vídeos que vão aparecer aqui no finalzinho e a gente se encontra na próxima resenha.